Papo de Engenharia com Renata Gomes. É um papo de engenharia que serve para todos vocês que têm curiosidade na área da construção civil. Seja você engenheiro, arquiteto, estudantes da área de tecnologia, profissionais, construtores, qualquer profissional ligado a esse ramo. E hoje eu trouxe como convidado Rodrigo Crispim. Quem não conhece Rodrigo Crispim aqui em Maceió, hein, gente? É o nosso convidado de hoje, ele que é empreendedor, ele que é consultor técnico e especialista nessa área de impermeabilização. Ele domina o universo da impermeabilização aqui no nosso estado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Renata. É uma satisfação poder estar aqui para a gente bater esse papo, né? Tentar esclarecer algumas coisas, tentar deixar mais nítido da necessidade desse segmento tão importante na construção civil, né? Isso. E eu agradeço essa oportunidade também, fico honrado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. E nada melhor do que falar com você sobre problemas de água. Sim. A gente sabe, gente, que água é um problema que predomina mais de 80% no segmento dos problemas patológicos das construções. É um índice muito grande, né, Rodrigo? Verdade. E aí eu queria lhe perguntar, por que a água ela é tão danosa para as nossas construções? Bom, na verdade, a água, de uma forma geral, ela é vida, né? Pois é. Então, a gente costuma dizer que ela, na obra, ela tem vida, né? E não tem um prazo determinado para ela estar percolando sobre a estrutura, né? E o item impermeabilização, eu começo sempre as palestras dizendo o seguinte, que a impermeabilização, o fator primordial dela é proteger a estrutura, né? Contendo a enveredação da água, trazendo problemas patológicos, né? De infiltração, vazamento. E isso acarreta o que a gente vê com muita frequência, degradação da estrutura, da ferragem, trazendo inúmeras patologias, depreciação do patrimônio. Bom, e o mal-estar, né, de você ter mofo, bolor, essas coisas dentro de casa que tem um efeito prejudicial para a saúde, né? Que aí não se mensura, né, o desgaste que isso causa, né? Você falou aí da impermeabilização. A gente sabe que é um sistema muito relevante, né, para a construção civil, mas às vezes ele ainda não é dado a devida importância. Seja por alguns engenheiros, por alguns construtores, eles não veem essa importância. Crispim, eu trabalho muito com a parte de inspeção predial e quando a gente chega nos empreendimentos, a gente comprova que isso é fato, porque a gente pede, no primeiro momento, tipo os projetos, tá? Então, entregam projetos arquitetônicos, entregam projetos estruturais, de instalações, mas o de impermeabilização não entregam. Quando a gente vai percorrendo aquela edificação, a gente vê faltas de manutenção nos sistemas, em especial no de impermeabilização. A gente vê problemas com possíveis falhas de execução, tá? Sim. Então, assim, eu queria lhe perguntar, o que é e qual a importância de um sistema de impermeabilização para as construções, Crispim? Bom, vamos lá, Renata. Uma boa impermeabilização, ela inicia-se com o estudo do projeto, tá? Com uma boa definição de um material adequado, onde ele atenda todas as solicitações da estrutura. E para isso, você tem que ter uma mão de obra qualificada para aplicar esse produto, né? Naturalmente que a gente vem pegando muito no pé de todos os nossos clientes. Geralmente a gente é um pouco mais incisivo nas construtoras, porque elas, como são profissionais da área, elas têm obrigação em manter o mínimo de conceito para esse item, né? Então a gente vem batendo muito forte com a questão dos projetos de impermeabilização. Porque um dos grandes vilões chama-se preparação da estrutura. Basicamente eu converso com alguns projetistas nacionais e é o que todos eles comentam, né? Basicamente a gente não pode dizer que muitas vezes a gente tem ótimos profissionais no mercado. Aqui em Alagoas nós temos vários profissionais de bom cacife, né, na parte técnica. Porém, a gente tem um corpo de gestão de obras que não detém assim, o cuidado, a criticidade na preparação da estrutura. Então a gente sabe assim que
um grande nicho de mercado, a aplicação das mantas asfálticas. Ela necessita de uma base bem regularizada, com as devidas declividades, acabamentos de ralos, acabamentos de tubulações emergentes. E isso, na grande massa, ela é totalmente desprezado, né? Inclusive, nós contratamos agora um colaborador recente, um rapaz jovem, que a gente vem trabalhando muito para formá-lo, digamos assim, o João até, para a gente formar uma cartilha de boas práticas de preparação de estrutura, né? Preparação da base para poder receber uma impermeabilização. Com relação à definição de sistemas, você analisa a obra e vê quais são as áreas que precisam de um material que tem um percentual de elasticidade mais avantajado, quais são as áreas que têm uma trabalhabilidade menor, que é um sistema rígido, atende, para que você possa fechar a especificação. Mas basicamente a gente que está trabalhando no dia a dia, falta um pouco de tempo para a gente poder encabeçar e fazer esse raio-x do projeto, né? Então a gente vive muito hoje surfando a onda do próprio cliente, né? A gente bota um pé no freio, que é um freio de arrumação, quando a gente se depara com especificações que são totalmente errôneas, né? Que é onde, digamos assim, o cliente quer comprar o que o orçamento da obra permite, né? Então a gente conversa muito sobre algumas especificações, muda, ajusta de acordo com a necessidade e a possibilidade, para que a gente tenha um sistema que atenda não somente a garantia legal da norma da ABNT, que são 5 anos, mas que a gente tenha uma vida útil prolongada. A gente vê que alguns empreendimentos em Maceió deixam muito a desejar com relação à vida útil do sistema que foi adotado. Sim. Então a gente sabe que perfeitamente, quando você adquire um imóvel, 5 anos, tem muita gente que está terminando de mobiliar, ainda está pagando bem e já envereda por uma taxa extra de manutenção, né? Então a gente se preocupa muito com um bom sistema que lhe dê longevidade, minimizando basicamente os trabalhos de manutenibilidade precoce, né? É por aí. Você deu uma abrangência geral de todo o sistema. Mas vamos, assim, ver, começando por projeto. Como é que a gente pode identificar quais são os produtos adequados que foi especificado no projeto, Crispim? Bom, vamos lá. Todas as áreas possivelmente que têm água ou que são laváveis, necessita-se de uma proteção para certo. A estrutura. Tá. Então, se é uma área que tem um percentual de trabalhabilidade pequena, não tem incidência de insolação, não tem variações térmicas, você pode adotar um sistema mais rígido, que aqui comumente nós adotamos os cimentos poliméricos, né? As argamassas poliméricas. As áreas que têm um percentual de trabalhabilidade, hoje a gente tem enveredado pelo sistema de drywall, então a gente parte para é um cimentício também, mas as resinas termoplásticas. Quando você tem lajes, digamos assim, que tem incidência térmica, percentuais de deformações acentuadas, aí a gente já faz uma especificação de uma manta. Mas a gente procura muito o seguinte, existem vários tipos de manta, várias classificações. Então, de acordo com o tamanho, de acordo com a estrutura, a gente especifica a manta adequada, né? Hoje a gente tem uma pegada, como a gente tinha conversado anteriormente, e você vê alguns projetistas já ventilando muito esses produtos no mercado, são as membranas, né? A linha de poliuretano. Tem chegado agora um pouco mais com um preço agressivo, ao ponto de quando se discute em períodos de projeto, consegue-se ter um sistema meio que equiparado com relação a custos. E a gente sabe que uma membrana de poliuretano, ela tem um percentual de deformação de elasticidade muito mais avantajado do que um de manta asfáltica, né? Aí eu colocaria essa manta de poliuretano em que ambiente da minha casa, por exemplo? Veja do meu bem, apartamento, por exemplo. As membranas de poliuretano são sistemas, né? E aí, como você tem um percentual, você tem uma base em informação, uma manta asfáltica ela chega a ter em média 35% percentual de elasticidade de deformação. Quando você pega uma membrana de poliuretano, ela chega a ter 600% de elasticidade. Então é um material extremamente superior. Porém, a gente faz conta com os engenheiros gestores de obra, que hoje, quando você é consultado para poder fazer uma impermeabilização, basicamente a obra está pronta. E quando a gente começa a conversar em períodos de fundação, ainda no projeto, a gente consegue já
concretar uma laje, já deixando preparado para receber uma membrana de poliuretano, no caso. Com isso, a membrana de poliuretano ela é um pouco mais cara. Ela é um pouco mais cara do que a impermeabilização asfáltica. E aí você tem que cortar. Se você faz uma laje já preparada para receber esse sistema, você não teria, digamos, um cimentado de regularização. É verdade. Né? Você não teria a proteção mecânica, a estruturação da proteção mecânica. Então, quando você reduz esses custos, que são agregados, atrelados à execução com a manta asfáltica, basicamente a membrana de poliuretano fica igualitária. Muito, muito bom isso que você falou, da importância do projeto, né? Então, era bom a gente alertar aqui a todos os construtores e todos os engenheiros que estão aqui nos assistindo e ter a consciência da importância de se fazer um projeto de impermeabilização, por todos esses pontos que o Crispim apresentou. Porque se faz a compatibilidade, né, Crispim? Em todos os sistemas. Crispim, eu pego o caso, até você esteve comigo, em uma situação de cobertura que estava tendo infiltração na laje inferior, porque tinha uns tubos de ventilação bem junto do muro do platibanda. E isso é muito comum, né, Crispim? A gente, por não se ter um projeto, por não se fazer a compatibilização com todos os sistemas, se deparar com situações tipo essa. Os tubos estão praticamente encostados no muro. Como é que você vai colocar a manta nesse local? Aí eu volto um pouco para o trabalho que a gente está tentando desenvolver agora, que são detalhes técnicos para a preparação da superfície, para receber uma impermeabilização. Certo. De um modo geral, não seria somente a aplicação das mantas asfálticas. A gente fala muito da manta porque ela é o carro-chefe, né? Ainda é o carro-chefe, né, Crispim? Hoje, basicamente, quase 60% das impermeabilizações mundiais são feitas com manta, né? Aí as membranas têm chegado 60%? muito, mais ou menos esse percentual. Geralmente se usa em quê? Em pilotis, piscina... As mantas asfálticas, elas só têm o poderio de suportar pressão positiva. Então, geralmente, certo. Elas são em lajes Só expostas. Um minutinho. Explica para quem está nos escutando o que é pressão positiva, o que é pressão negativa, porque a gente tem muitos estudantes assistindo a gente. Boa. Vamos lá, gente. Pressão positiva é quando você tem água exercendo uma pressão de cima para baixo ou de dentro para fora. No caso, tipo assim, você impermeabiliza um reservatório. A água de dentro exerce uma pressão positiva. A água de fora para dentro é negativa. Então, no caso de você ter um subsolo, a água do lençol freático, ela exerce uma pressão negativa, que é de fora para dentro. E de dentro para fora, o sistema é positivo. Então, aonde você tem, tipo... Eu tenho muita solicitação de clientes que dizem assim, Crispim, eu vou te passar o projeto para você mandar o orçamento para aplicação de uma manta na piscina. Aí a primeira pergunta que eu faço, a piscina é enterrada, apoiada ou elevada? Certo. Se ela é elevada, a gente não tem influência de pressão negativa. Aí pode ser manta, deve ser manta, digamos assim. Certo. Se ela é semi-apoiada ou semi-enterrada, digamos assim, aí a gente vai ponderar em que região ela fica, se tem incidência, influência do lençol freático. Agora, se ela é enterrada, tem jardim no entorno, você tem possibilidade de umidade do solo, a manta possivelmente irá desagregar, descolar precocemente. Então, a manta é descartada, a possibilidade de trabalhar com ela. Aí você entra com a linha de cimentício, né? Que seria uma argamassa, que ela é bipolar. Bipolar é quando ela atende a pressão positiva e negativa. Então, mais uma importância que eu quero falar aqui. Como é importante contratar profissionais especializados em cada área para realizar aquele serviço na obra. Então, atenção, construtores, engenheiros. Mais um alerta para vocês. For contratar cada profissional específico para cada sistema, porque só ele está preparado, ele está capacitado para desenvolver as técnicas que são necessárias para aquele sistema. No caso, o Crispim na parte de impermeabilização, não é isso, Crispim? Com certeza. A gente conversa muito sobre a questão de projeto, eu venho enfatizar muito nesse assunto, que muita gente pergunta, Crispim, você já está fazendo projeto? Eu disse, não, nem tenho pretensões de fazer. Primeiro porque, conversando com vários projetistas a nível nacional, a gente nota que existe uma certa tendência, né, do cara mais ou menos especificar um sistema que ele tem um interesse, que ele tem uma facilidade de execução
Então, eu costumo dizer assim, o projetista tem que ser alguém imparcial. Ele visa a necessidade e a garantia, a proteção da obra, né? A dificuldade de quem tem que sofrer é o executor, é o contratado, o contratante, né? Para poder executar o que foi definido em projeto, né? Então, é onde a gente bate forte sobre a especificação do projetista ser de alguém imparcial. Tá. E você só executa uma obra com projetos de impermeabilização ou você executa... Veja bem, a grande massa dos clientes hoje locais aqui em Alagoas, eles ainda não estão com os projetos definidos, né? Então, muitas vezes o cliente nos liga que eles pintam com a área para impermeabilizar. Me passa aí a especificação dessa área. Então, hoje a gente tem um departamento de engenharia na empresa, onde a gente solicita os projetos, dá uma analisada e faz a especificação, né? Mas a gente tem muita dificuldade, porque às vezes o cara quer comprar uma manta que ele tem comercialmente um preço mais avantajado. E aí é uma briga, né? Porque a gente quer que o cliente não compre da fábrica ou da marca, digamos, que a gente queira. Mas a gente faz a especificação do material. Aí ele pode comprar do fabricante que ele tiver, mas a preço, digamos assim. É uma luta, né? É uma luta. Me diga uma coisa, quais são os cuidados que as pessoas como moradores, tá, precisam ter, ou como síndicos, ou como zeladores dos prédios, eles precisam ter para fazer a manutenção daquela manta, para garantir a vida útil e o bom desempenho dela, Crispim? Bom, vamos lá. Toda área que é sujeita a chuva, intempéries do tempo, Tá. basicamente você tem que mantê-la limpa, verificar os ralos de escoamento, se eles não estão obstruídos, justamente para a gente entrar nesse trimestre chuvoso que estamos agora basicamente chegando nele, né? Que já vem, né? As chuvas já começaram, já tem uns diazinhos. Mas o ideal é que todo mundo que tem suas lajes, suas cobertas, já faça essa verificação. Se as telhas estão no lugar, se os rofos estão em ordem, se as calhas estão limpas. E quem tem lajes expostas, eu sempre especifico muito isso, tá? Faz a obstrução nos ralos e coloca a água sobre a laje para fazer o teste de estanqueidade. Porque em períodos ensolarados você consegue colocar água, identificar se aquele setor apresenta alguma patologia e se tiver patologia você consegue corrigir sem antes ter problemas crônicos, né? Já no inverno fica delicado, porque você vai fechar um ralo, vai encher uma laje de água, se chover. Você não sabe se o problema está no piso, se o problema está nas paredes laterais, né, na vertical. Então, o período antecedendo o trimestre chuvoso ou o período chuvoso de cada estado e cada local é manter realmente as suas áreas, seus ralos de escoamento livres, desobstruídos, seus telhados revisados, né, com as telhas no lugar. Basicamente, esse é um cuidado que o dono de casa tem que manter, né? É um cuidado básico, né? Eu indo nos condomínios, eu estou fazendo esse alerta, Crispim. Sim. Principalmente nos ralos. Fazendo da importância de que se tem de deixar os ralos limpos, principalmente na coberta, né? Porque a coberta as pessoas geralmente vão menos. Sim. E aí, às vezes, não percebem que os ralos estão obstruídos, não percebe que está ali suja, até com os intempéries mesmo, né? Com o vento, com a poeira, com a sujeira. A gente tem alguns acessórios, né? Que auxiliam muito a questão da não obstrução dos ralos de escoamento, principalmente em calhas. A gente chama de um acessório chamado ralo abacaxi. Certo. É um acessório que você encaixa ele basicamente assim dentro do tubo. E ele fica um globozinho. Faz com que as folhagens, não entrem, a vegetação não obstrua o ralo, né? Eu tenho muito em períodos de chuva, assim, solicitações de cliente que ligam e já dizem assim, Crispim, eu tô com uma calha para você colocar a manta. E basicamente quando a gente chega para verificar ou quando a gente começa a conversar, ele próprio mesmo indaga. Ele diz assim, rapaz, quando chove muito vaza, quando chove pouco não. Aí eu disse, faça uma gentileza, mande alguém verificar se a calha, se os ralos estão desobstruídos. Logo em seguida o cliente liga, Crispim, bem que você disse. Eu peguei o orçamento com 2, 3 pessoas, os caras já mandaram o orçamento e eu queria só o seu pra gente poder bater martelo. Mas mandei olhar a calha agora. A calha tinha sacola plástica, tinha sujeira,
Então, o baixo escoamento d'água faz com que ela transborde, muitas vezes. Não vaze, né? Ela transborda. Já pensou? Então, uma simples manutenção básica, Sim. né? Corriqueira. Eu no Instagram da gente, eu alerto muito quando vai chegando no período chuvoso. Gente, começa a verificar suas calhas, seus ralos, suas lajes, mande varrer, entendeu? Para poder ver Coisas se básicas. muita gente não tem patologia, né? Qual o período que você recomenda para fazer essas inspeções nesses itens que você falou aí agora? Existe um período, uma periodicidade que você recomenda? Basicamente, assim, cada empreendimento tem um grau de particularidade. Vamos dizer, quem mora nos condomínios horizontais, geralmente tem árvores nas proximidades da sua casa. Então, essas residências necessitam de uma manutenção mais breve, né? Cada 2 meses, a cada 3 meses, no máximo, né? Quando você parte para uma edificação, aí você tem um cuidado, que geralmente alguns profissionais que lá estão prestando serviço, às vezes deixam garrafa PET, deixam sacolas plásticas. Então, a cada 2, 3 meses, o ideal seria dar uma verificada. Os condomínios, naturalmente, que tem uma empresa administradora que geralmente monitora a subida e a descida, né? Mas a residência, muitas vezes o cara não está em casa, a esposa não acompanha. Então, o profissional sobe, faz o devido serviço que ele veio fazer, esquece uma garrafa, uma sacola plástica, e isso traz um problema crônico, né? A gente está falando muito de áreas externas. Sim. Vamos falar agora para os moradores, tá? Aquele morador que comprou seu apartamento, às vezes nunca morou num apartamento, é a primeira vez, seu apartamento novo. Quais são os cuidados que eles têm que ter nos ambientes que têm impermeabilização? Que geralmente os ambientes vão ser banheiros e varandas, né? Quais são os cuidados que esses moradores precisam ter nesses ambientes, Crispim? Bom, eu tenho alguns clientes que são clientes já da gente há muitos anos. E basicamente quando vão adquirir imóveis, eles ligam, Crispim, vou comprar um apartamento, um empreendimento tal. E eu sempre oriento, se é uma área que vai ter água com constância, com frequência, tipo um banheiro, uma varanda, o ideal seria fazer o teste de estanqueidade, né? Seria fechar os ralos e colocar uma lâmina d'água sobre esse piso. Período previsto por norma são 72 horas, no caso 3 dias, né? Se você colocar água numa varanda num período de 3 dias, num banheiro um período de 3 dias, ele não vier vazar, não será um banho, né, de minutos que lhe trará um problema, né? Então o teste de estanqueidade é primordial. E o teste de estanqueidade nada mais é do que você fechar o ralo, Sim. Coloca uma lâmina d'água e espera por 3 dias para ver se não tem vazamento daquela laje. Exatamente. A gente sabe que o sistema de impermeabilização ele é executado por empresas especializadas, né? Nem todo mundo está apto, tem habilidades para desenvolver esse serviço. Mas existe algum reparo, existe alguma técnica que a gente possa fazer um serviço sem precisar chamar a empresa especializada, Crispim? Sim, veja bem, alguns tipos de materiais ele requer uma mão de obra mais qualificada, mas a gente tem visto no mercado que existem profissionais que a gente chama maçariqueiros, né, na aplicação da manta, e até pedreiros, servente que aplicam a linha de cementícios em banheiros, que sabe fazer também, né? A gente costuma dizer que o cara tem que ser caprichoso para fazer uma boa impermeabilização, né? E tem que ter o máximo de criticidade ao ponto de terminar e testar, né? Mas, basicamente, parte por aí. As manutenções na impermeabilização, elas podem ser feitas por profissionais, digamos, não empresas de impermeabilização, mas por profissionais autônomos, isso é normal. Porém, o proprietário tem, como no contexto geral, terminou a manutenção, terminou, eu quero que teste. Sempre o teste, né? Sempre o teste, porque é o que vai dar confiança no proprietário em pagar por um serviço que foi realizado e para o profissional também. Nós terminamos agora recentemente, ontem, para ser bem preciso, a coberta de um grande empreendimento comercial aqui em Alagoas. E é uma laje do empreendimento de 2.000 e tantos metros quadrados, onde lá estão aplicada uma manta autoprotegida com alumínio, né? Ela fica exposta, basicamente, e sobre ela ficam algumas máquinas, equipamentos, né, de ar-condicionado, e também você tem o cabeamento de para-raio, e entre outros equipamentos, antena e tudo mais. Então, ao término do serviço, já colocamos água, vai passar uma semana cheio d'água,
Porque a gente sabe que ao longo dos anos terão solicitações. Manutenções. Né? Ah, Crispim, vazou a sala tal. Quando você chega lá, o cara trocou o ar-condicionado, botaram um novo ar-condicionado em cima da manta, cortou. Então, isso é possível, você fazer um reparo pontual. Mas, de fato, para que a gente entregue uma obra passando seriedade e confiança para o cliente, a gente testa. Aí eu sou assim, meio chato. O povo às vezes diz chato, Crispim é chato. Não, Crispim é prudente. É prudente, entendeu? É uma forma do cliente não culpar a gente, ou ninguém, né? Sem ter plena convicção. Então, a gente está colocando água nas áreas, tipo piscinas. A gente sempre pede que passe no mínimo 8 dias cheio. Certo. Piscinas, reservatórios, as lajes que nós fazemos, se não for uma obra muito acelerada que possa aguardar, a gente sempre pede que o cara faça um teste extremamente mais demorado, entendeu? Entendi. A grande massa dos clientes passam pelo menos uma semana. Ô Crispim, sobre mantas de alumínio, você disse que nesse empreendimento você usou uma manta aluminizada. Sim. Né? Onde uma resistência. Mas essas mantas de alumínio, a gente às vezes chega em algum prédio para fazer a inspeção e a gente vê na coberta ela toda revestida com aquela manta de alumínio. É possível a gente aplicar essas mantas de alumínio em grande área? Porque eu entendia que essas mantas de alumínio eram para pequenos trechos, tá? Era para calhas, não para áreas mais avantajadas. Maiores. O que é que você me informa sobre isso? Basicamente, as mantas asfálticas, elas são trabalhadas em cima de espessura e a classificação, ela baliza a massa asfáltica e o estruturante dessa manta. Certo. Então, nós temos as mantas poliéster, tá? De vários fabricantes, que elas são necessárias você executar o cimentado sobre ela. Elas não têm proteção UV. Aí é a proteção mecânica que precisa. Aí você precisa fazer um cimentado sobre ela, que a gente chama de proteção mecânica. Certo. As mantas autoprotegidas são as que não precisam ter um cimentado sobre ela. No caso, nós temos uma manta chamada ardoseada, que são casquilhos de ardósia, e nós temos a manta autoprotegida com alumínio, tá? O alumínio, ele favorece o conforto térmico, onde você tem a reflexão dos raios solares. Então, isso beneficia o morador do pavimento inferior, porque tem um ambiente muito mais agradável. A manta, a massa asfáltica, ela é estabilizadora. Não deixa o ambiente ficar muito frio, não é o caso da gente, né? Mas também não deixa essa elevação térmica, né? Porém, ela não tem resistência mecânica para o trânsito de pessoas. Ah, tá certo. Então, o que acontece? Se você pega uma área mais avantajada, uma coberta de um prédio, onde eu especifico pouquíssimo hoje em dia. Por quê? A gente vem com uma pegada muito forte das placas fotovoltaicas. Isso. Fora que parte dos prédios ainda tem a questão dos boilers, tem equipamentos como ar-condicionado e tudo mais. Antenas. Antenas. Então, se você tiver... Para-raios. Se você tiver como destinar uma área técnica, onde você coloca uma manta convencional, faça o cimentado de proteção mecânica, favorecendo os profissionais que ali terão que ir prestar seu serviço, numa outra área que você não tiver o trânsito, aí você pode especificar uma manta autoprotegida com alumínio. Certo. O que acontece muito é porque o cara especifica uma manta com alumínio, o proprietário quer o conforto térmico e não quer o custo da execução da proteção mecânica, Tá. que é extremamente, digamos, desgastante você ter pedreiro, cimento, areia e tudo subindo, mais, descendo, a né? logística e tudo mais. Então, o que optam muito pela manta autoprotegida com alumínio é exatamente cortar essa parte civil, né? Que é desgastante. Entendi. Mas, geralmente as mantas autoprotegidas com alumínio, elas têm uma vida útil extremamente sacrificada e reduzida, pelo fato do cara entender ou não aceitar que esse trânsito não possa existir. É geralmente mais utilizada em edificações já que está em uso, né, Crispim? Sim, já a gente utiliza muito na linha residencial, né? Porque, basicamente, em casas, se alguém for subir, é com autorização do proprietário, né? E, a subida de profissionais para prestar serviço é relativamente pequena, né? Nos prédios comerciais, empresariais, a gente sabe que tem inúmeras salas
inúmeros profissionais sobem quase que diariamente, né? Um para passar antena, outro para mexer no ar-condicionado. Então, você sabe que, assim, é humanamente impossível essa manta suportar muito tempo. E aí, né, não é recomendado colocar a caixa, a condensadora direto na manta ou direto na laje. Tem que botar uma proteção, mas nem todos colocam, né, Crispim? Exato. E isso tudo danifica o sistema. A massa asfáltica da manta, o asfalto, principalmente aqui no Nordeste, a gente tem uma elevação térmica muito acentuada, então aquela massa asfáltica fica mole, né? Então imagina uma máquina ali de 7 horas, 8 horas da manhã vibrando, né? Ela vai cortar mais cedo ou mais tarde, entendeu? Então é uma bomba chiando, como a gente diz, né? Qual é a vida útil de um sistema de impermeabilização, Crispim? Bom, veja bem, depende do sistema. Né? O que a gente visa muito é você analisar qual é a solicitação da área, para que você possa especificar um produto que tenha capacidade de atender às deformações, à solicitação da área. Se você pegar um material, digamos, especificado mediante a necessidade da área, na linha cimentícia a gente tem um material que tem uma vida útil extremamente avantajada, a linha de polimérica, que é um cimento. Né, uma resina. Então, vamos lá. Uma argamassa polimérica, aquela que é aplicada em banheiros. Eu já tenho empreendimentos da gente que já passaram de 25 anos. Nunca se tem problema. É raro, raro, raro mesmo. O problema do banheiro é o seguinte, que muitas vezes o cara quer trocar o revestimento e ele disse, meu banheiro nunca vazou, então eu vou trocar o revestimento. Aí o cliente até me liga, Crispim, o que você me indica? Eu tenho que impermeabilizar mesmo, meu pedreiro disse que não precisa. Eu digo, bom, não existe uma obrigatoriedade, já que ele arrancou o revestimento, mas eu peço a você que faça o teste, porque no atrito mecânico, né, na remoção do revestimento, possa ser que você tenha ferido mesmo sem perceber, sem querer, né? Então, teste. Se não vazar, você está semi-confiante, né? Se vazar, aí você vê a necessidade, de fato, de impermeabilizar. Com relação à linha asfáltica, a gente tem um material de excelência no mercado. Presume-se que uma data interessante seria entre 15 a 20 anos. Uma vida útil interessante, né? Estimada. Né? Mas hoje em dia a gente vê basicamente umas especificações que com 8, 9, 10 anos já começam a apresentar inícios de patologia. Que são aquelas eflorescências, né? O amarelamento no teto. E, bom, daí por diante começa e o que você leva essa diminuição dessa vida útil? É algo relacionado a material? É algo relacionado à execução? É algo relacionado à falta de manutenção? O que é que você considera essa diminuição da vida útil? Bom, Renata, aí a gente tem que avaliar uma série de coisas, entendeu? A gente tem algumas obras que a gente chega para executar e você vê que a base, o cimentado de regularização ficou precário, né? Então você não tem as declividades, você não tem uma superfície 100% regularizada, né? Então a preparação da superfície foi precária. Em outros casos você tem uma preparação de superfície interessante, bem feitinha, né? Aí você não tem uma manta na espessura adequada. A gente tem pilotis, que o ideal acima de 100 metros seria trabalhar com a manta 4 milímetros, tipo 3 na classificação, e o cliente diz assim, comprei já a manta 3, está toda aqui para você vir aplicar. Isso não faço. O material não atende a especificação de norma, e aí não, mas a gente terminou, testa e tá beleza. Eu disse, não, mas daqui 2, 3 anos, o cara que adquiriu o seu imóvel, ele vai dizer, quem fez aqui foi o Crispim. O cara não vai dizer que eu apliquei o material que o cliente comprou. É verdade. Né? Então, a gente acaba sendo conivente. Né? Então, a gente prefere nem executar esse tipo de obra. Né? Você deixa de executar por não estar especificado correto? Deixo. O que normalmente é coberto pelas garantias, Crispim, no sistema de impermeabilização? Isso que você falou agora, que você deixa de executar um serviço por uma especificação que você vê que não atende os padrões normativos. O que é que cobre a garantia de um serviço seu? Bom, o serviço de impermeabilização, a garantia da gente cobre rever todo o serviço que foi feito. Caso dê algum problema, a gente tem que entrar com um novo material, nova aplicação, reconstituindo toda a impermeabilização que foi executada. Vamos lá, eu sou construtora, Sim. Eu contratei o Crispim para fazer toda uma laje minha. Você fez, me testou, me entregou. Aí quanto tempo você me dá essa garantia de que a laje vai ficar Estanque.
5 anos. 5 Né? anos. Caso Tá. tenha alguma patologia, a gente geralmente volta com a construtora para validar quais foram os pontos, digamos assim, que apareceram e qual foi o motivo. E aí, nessa indagação dos motivos, às vezes a gente identifica problemas de execução civil, cimentado, da proteção mecânica sobre a manta, muito fino. Então, acabou desplaqueando. Tá, porque você aplicou a manta e você foi embora. Fez o teste e foi Sim, embora. exato. Aí ficou o construtor, o engenheiro, o gestor de obras para fazer a proteção mecânica. Exato. Aí Então, quando você assim, volta... quando a gente volta, a gente vê parte da proteção mecânica desagregando, os carros já transitando sobre a impermeabilização, ela já totalmente degradada. Eita, aí o Crispim fica com o coração Porque partido. assim, o cara, Crispim, o que é que eu faço? Eu digo, senta e chora. Não tem o que fazer, é quebrar e rever o serviço todo, né? Às vezes você chega, já está lá aquela degradação total, né? Mas qual é a dica que você dá aí para os usuários, para os moradores, quando eles verem, o que é que eles podem ver, o que é que eles podem se atentar, que quando eles vejam, eles já possam te chamar, eles já possam tomar alguma atitude para evitar danos maiores? Eu faço várias visitas diariamente e a gente sempre pede ao cliente que quando tiver algum ponto de infiltração, alguma eflorescência, algum amarelamento, que consulte um profissional antes de quebrar. Geralmente, quando a gente chega, o mestre já quebrou para tentar achar. Se for um condomínio residencial, já foi lá o Tonho, o João, o José, o Manuel, que faz geralmente serviços para o condomínio. Então já quebrou ali, já passou um produto aqui, já não sei o quê. Então a gente já pega o negócio mexido. Né? Então aí... Não deixa ninguém mexer, né? O ideal é apresentou o sintoma da patologia, já ligar para a gente. Muitas vezes eu tenho vários clientes que são mais criteriosos. Então, qualquer coisinha já está filmando, tirando foto. Crispim, dá uma olhada nisso. O que você me orienta? Primeira coisa que eu digo, fecha os ralos e bota água. Testou, deu bronca. Beleza, vamos para aí para a gente procurar o que é que pode ser feito. Testou, não deu problema. Eu tenho vários condomínios que geralmente quando a gente visita, a gente chega a condomínios com 7, com 8, com 9 anos e o cliente diz assim, Crispim, a gente já pegou alguns orçamentos, aí tem indagação de alguns clientes aqui, alguns proprietários do prédio querem que solicitem um orçamento a você. Beleza. Quando eu vou fazer a vistoria, aí eu digo, fizeram um teste aqui nessa área? Não. Mas como é que vocês já orçaram a área que vocês não têm certeza se tem problemas? Mas ninguém orientou a fazer isso. Faça o teste na laje. Então, quando o pessoal fecha os ralos e coloca a água na laje, o problema patológico, o vazamento, não aparece. Aí o síndico liga louco. Crispim, eu tô com a laje cheia d'água 3, 4 dias. O povo tá louco, com medo de criar mosquito, larvas. E não tá vazando. E agora? Eu vou aí. Aí quando a gente chega lá, as paredes de platibanda do topo do prédio... O prédio não tem chapim, né? Muitas vezes, né? As paredes estão fissuradas, o prédio já tem 5, 6 anos, a construtora entregou, o condomínio nunca fez nenhuma manutenção. Então eu digo, olha, essas águas estão infiltrando pelas paredes na vertical e elas passam por trás da manta do rodapé, carreando esses vazamentos. O ideal é que vocês iriam rasgar um dinheiro, né? Desnecessário. Né? Quando vocês deveriam ter iniciado ou ser orientados a primeiramente testar a área, né? Pronto, aí o pessoal, Ave Maria, fica louco, porque é gastar 200, 300 mil, aí passa a gastar 5, 6, 7, só aí fica tudo feliz com o tratar o platibanda, né? Quais são as falhas que você vê que são mais impressionantes, que causam essas infiltrações, essas umidades e esses mofos nos apartamentos, Crispim, nas construções? Bom, uma das grandes patologias de impermeabilização, a gente sabe o seguinte, que para você aderir uma manta asfáltica, você precisa aquecê-la com maçarico, né? E quanto mais você queima uma massa asfáltica de uma manta, mais você faz com que ela perca as propriedades de polímeros, elastômeros. Então, ali onde você tem o acabamento do ralo, o acabamento do rodapé, a gente costuma trabalhar com dupla manta, justamente onde você tem um grau de solicitação maior.
o reforço do ralo, mais a manta de estanqueidade, uma dupla manta naqueles pontos onde se tem uma solicitação, um envelhecimento mais acelerado, justamente propiciando você ter uma vida útil também. Então, quando você pega algumas pessoas que não têm esse grau de cuidado, de cautela na impermeabilização, você acaba tendo uma boa impermeabilização que começa a apresentar processos patológicos precocemente, que às vezes a tratativa é pontual. Eu tenho alguns condomínios que me ligam e dizem, Crispim, a gente está com os problemas aqui, coisa e tal. Quando eu vou olhar, eu digo, tente logo fazer só os ralos. E aí o pessoal faz trabalho em 3, 4, 5, 6 ralos, acaba solucionando. Aí o cara diz, Crispim, você é um mago. É que a experiência faz, né, com Crispim, que alguns profissionais condenam logo. Tá vazando, só, vocês têm uma solução alternativa, né? Aí a gente cai para aquele vilão, né? Porque aí o cara não tem mais o revestimento da área. Verdade, acaba tendo que ver com o arquiteto, como é que vai consolidar essa questão estética também, né? Essa questão de sair quebrando tudo e mudar todo o sistema. Como é que você entende que realmente precisa ser feito isso? Visando que hoje a gente está numa era da sustentabilidade, de menos entulhos, né? De menos geração de entulhos. Quando é que realmente você dá aquele veredito que tem que quebrar tudo, que tem que gerar essa quantidade toda de entulhos? Bom, alguns empreendimentos em Maceió, quando a gente chega, visivelmente você já detecta, tá? O cimentado de proteção está em grandes partes desagregado, então ali já não dá para você fazer mais nada, tem que removê-lo. Quando você retira parte desse cimentado que está desagregado, você começa a ver a manta, a impermeabilização no processo de degradação, totalmente ressecado, se fragmentando, se esfarelando. Entendi. Aí ali você já sabe que aquela manta está numa fase já avançada de putrificação. Ali não tem como você nem fazer um reparo pontual, porque quando você derrete um sistema novo, ele não unifica nesse sistema antigo. Então já não dá mais para você corrigir nada ali. Ali é desmanchar tudo, limpar o substrato, verificar as regularizações da superfície. Muitas vezes, quando são prédios antigos, a gente pede que seja refeito a parte hidráulica, porque os ralos são aqueles ralinhos secos, né, que a gente chama, já para trocar por caixa sanfonada, coisa e tal. Entendi. E aí o prédio também já quer mudar, dar uma levantada, né, na estética, quer botar um revestimento maior. Aí já quer mudar as declividades do piso. Aí chegou a época de revitalizar realmente, né? Que é uma forma até de você valorizar o bem que você tem, né? A gente tem alguns empreendimentos aqui na Orla de Maceió e até são números surpreendentes. É questão do cara investir um saldo e basicamente ele triplicar, quadruplicar o saldo investido na valorização do bem. Só pela renovação, né? Só para revitalização. A revitalização da fachada, revitalização do pilotis. Basicamente, isso não é um dinheiro rasgado, perdido. Acaba agregando, né, muito no valor do bem. Né? A manutenção é muito importante para as edificações, né? Fundamental. A manutenção, a revitalização, né? A troca. O prédio que eu moro hoje, ele está fazendo a revitalização da fachada. Né? Não é nem tirando, não é nem a revitalização, é a manutenção mesmo. Sim. Trocando os rejuntos, os selantes. Assim, não é um serviço barato, mas é fundamental para melhorar o desempenho, né, daquele sistema de fachada. Eu vejo que também na sua empresa você trabalha com produtos que selam trincas, fissuras de fachada. Certo. Então, Crispim, eu não sabia. Crispim também trabalha com problemas de filtrações oriundos de fachada? Não, na verdade é o seguinte, o Crispim tem uma loja, tá? Onde a gente distribui materiais e impermeabilizantes. A gente é uma loja técnica, tá? Então, eu tenho muito cliente que quando nos visita, chega lá com a lista de 2, de 3, de 4, de 5 mil reais e sai de lá com 800, com 900, com a compra de R$1.000. Aí fica surpreso, porque às vezes o que acontece? Ele está na mão de um profissional que não é má fé, tá? Tem um desconhecimento na área e pede para comprar, digamos assim, um silicone para fazer um tratamento na fachada, numa junta de dilatação. A gente especifica geralmente um poliuretano. O poliuretano é um pouco mais caro, né? Uma bisnaga de poliuretano é praticamente o triplo do valor de um silicone, entendeu? Mas ela tem adesividade, longevidade, um produto extremamente mais avantajado, né? E aí, vamos que vamos.
Ô, Crispim, me diga uma coisa. Sobre a importância das manutenções, eu queria ressaltar mais isso, tá? Porque é um tema que eu acho de relevante importância. O que é que você tem a falar para as pessoas da parte da manutenção desse sistema de impermeabilização? Bom, a gente vê o seguinte, que várias áreas, quando você tem um empoçamento de água, você tem um processo de recozimento da massa asfáltica, né? Então, isso começa a gerar muito aqui na nossa cidade a questão da vegetação. Começa a nascer muita vegetação. E essas raízes acabam enveredando e fincando na manta e acaba realmente agredindo, trazendo patologias de infiltração em períodos precoces. Então, a limpeza realmente do substrato, tirando acúmulo de lodo, essas coisas, favorece que a água tenha um escoamento e não tragam patologias. O ideal é você sempre ter uma área limpa, organizada, entendeu? E a gente sabe que o processo de correção, ele tem aquele tempo, né? E quando a gente fala de correção é porque as pessoas geralmente já estão morando, já é uma edificação em uso. E aí, que correlação a gente pode falar para essas pessoas que estão aqui nos escutando de novo, fazer a manutenção verificando que você pode diminuir esse desgaste, esse tempo de correção do sistema? Bom, é exatamente o que eu disse, né? As áreas que são sujeitas a chuvas, que são expostas, você tem que mantê-las limpas, geralmente com os ralos desobstruídos, para que você tenha água somente passeando sobre ela, né? Acabou a chuva, a área tem que estar seca. Basicamente não seca, né? Mas sem água empoçada, tá, digamos assim. Tá. Bem assim seria um banheiro, tá? A gente vê alguns empreendimentos que recém-entregue, você tem água ou pontos de empoçamento da água no banheiro, digamos assim. Então, o correto da impermeabilização é que você tenha uma boa regularização para que ela sirva de anteparo, para que a estrutura não tenha contato com água, mas não é para a água ficar sobre ela. Basicamente, sobre ela a água tem um percurso tem que escoar, né, e Crispim? vá para o ralo, entendeu? Quais são os principais desafios hoje em dia que você enfrenta, Crispim, quando você está executando esse sistema de impermeabilização? Um dos principais desafios, sendo bem sincero, é você fazer com que o cliente prepare uma superfície ou prepare uma área o mais bem acabada possível, né? Isso é dificílimo. Você chega na obra, a regularização é feita de todo jeito. Os ralos, geralmente, o cara quer dar a declividade depois da manta aplicada. Digamos, os banheiros, o cara vai dar um cimentado sobre uma impermeabilização e vai dar a queda depois. Aí, com isso, esse empoçamento... Vamos falar de banheiro, que isso é uma coisa que ocorre muito. Banheiro e varanda. Basicamente, você tem que fazer a regularização do piso, dando declividade para os ralos. E quando, basicamente, você não tem, existe um acúmulo d'água sobre a impermeabilização. Tá. Naturalmente que quando você assenta o revestimento, essa água que fica retida abaixo do revestimento, ela começa a criar eflorescências, amarelamento no rejunto, amarelamento no revestimento. Então, não gera uma infiltração, mas gera essa questão estética, né, da eflorescência. Então, basicamente é o seguinte, a preparação da superfície hoje é o nosso gargalo. É por isso que a gente está trabalhando no manual de boas práticas para difundir isso no mercado de uma forma geral, para que a gente tenha menos patologias e para que a gente tenha menos transtorno. Eu tenho várias obras que a gente dá viagem perdida. Acredito, se organiza tudo. Vai, orienta o cliente está tudo certo, pode vir que está pronto. E aí quando você chega, não está. Não, mas assim passa. Não passa. Não passa, né? E aí é uma briga, um desgaste com o cliente acha que você é chato, que é um cuidado sem necessidade. Mas à medida em que você começa um trabalho de parceria com algumas empresas, basicamente a gente começa a trabalhar quando o cara tem muita patologia. Aí o cara, vou chamar o Crispim agora. Aí a gente começa no meio extremamente salutar, né? Porque o cara faz tudo que você pede. Com o passar do tempo, o cara vai relaxando, o mestre vai justificando que não há necessidades. O pedreiro não fez do jeito, mas ele não vai mandar desmanchar, porque o prazo da obra está curto. É assim mesmo. Então, esse relaxamento da equipe, né?
esse aceleramento do prazo de obra favorece com que os caras não dêem os devidos cuidados para receber uma impermeabilização. Eu vejo que todos os sistemas, eles se interligam, né? Sim, com certeza. Se um processo anterior ao outro não é bem executado, dificulta o andar do processo seguinte, né? Com certeza. E não é diferente assim para a impermeabilização. Com certeza. Há muitos anos atrás, eu andava com algum dos aplicadores mais antigos, digamos assim, a nível nacional. E um deles, uma pessoa maravilhosa, me dizia: Crispim, a impermeabilização é um cheque com 2 assinaturas. Uma do material e a outra do aplicador. Se uma delas falhar, o cheque volta. Então, é o que a gente diz, assim, uma boa impermeabilização, ela precisa partir desde a análise do projeto, onde você especifica o material adequado, onde você contrata um profissional qualificado, onde você tem gente monitorando o que está sendo feito, se é o que consta no projeto, se os detalhes executivos estão sendo seguidos. Isso favorece muito para que você tenha uma longevidade do sistema, né? Mas é um conjunto. Se você tiver um ponto falho, o cheque volta. O cheque volta. Ô, Crispim, o que é que você fala de mão de obra? Como é que você diz, hoje está fácil de arrumar mão de obra, de treinar mão de obra para esse sistema? Bom, geralmente o item impermeabilização, a gente vem agora pensando muito, né, em enveredar por uma nova tecnologia, digamos assim, que a gente quer implantar com mais força no estado, que são as membranas, porque a gente costumava dizer muito assim, que os maçariqueiros, os manteiros, é um trabalho extremamente artesanal, onde você trabalha com gás GLP, com a massa asfáltica, e a gente vem notando que a moçada de hoje é um trabalho bruto, entendeu? Um rolo de manta pesa 40 a 50 quilos aproximadamente, mas o bujão de gás, trabalhar no sol, é um trabalho realmente pesado, né? E a gente tem muita dificuldade. Hoje a gente pega mão de obra jovem para poder tentar treinar, qualificar, mas aí a moçada não tem o mesmo cuidado, o mesmo critério, acha que como vai fazer o cimentado por cima, ninguém vai ver, não precisa ter esse carinho, né? Então a gente tem que se municiar de tudo, equipamentos para poder realizar o teste, pedir que o cara não teste somente 3 dias, que teste 8, entendeu? Tudo são assim, a gente vai acabando adaptando a dificuldade do mercado, mas a mão de obra é um dos grandes gargalos da gente. Um dos grandes gargalos, né? Você fez alguns projetos em Milagres, não é isso? Temos vários projetos em andamento. Tem ainda. Lá. Tá. E lá a mão de obra é mais fácil? Você leva daqui? Como é essa sua logística? Rapaz, veja bem, a minha equipe de Alagoas, a gente tem estrutura lá, né? Então a equipe vai, executa as obras e vem embora. Basicamente as obras de lá são grandes empreendimentos, mas a gente consegue consolidar com o cliente etapas de execução, né? Então a gente manda uma equipe, a equipe passa a semana lá, executa a impermeabilização, basicamente ela é veloz, muito mais veloz do que o andamento da obra, né? É verdade. Então vamos dizer, a gente entregou o empreendimento ano passado lá de 100 casas. Então o cliente, ele liberava pra gente 20 casas. A gente conseguia fazer as 20 casas, digamos, em 10 dias. Então mandava, a equipe passava 10 dias, fazia 20 casas. Eles passavam mais ou menos 1 mês e meio para liberar mais 20. Então a gente fazia por etapas, né? Estamos para começar agora um grande empreendimento lá, mas a gente mais ou menos balizou de fazer em 4, 5 etapas. Entendi. Né? Então aí você consegue se organizar a equipe para ficar sem deixar de atender aqui a casa, né? A gente atende, cai lá, né? O período difícil da impermeabilização, né? Nem do Crispim. O período mais delicado da gente é esse período que nós estamos vivenciando agora, né? Que é a chuva. Que é a chuva. A gente cai drasticamente, o povo diz assim, eita, Crispim, tá nadando em dinheiro. Eu digo, a pior fase do ano é o inverno. Né? Basicamente, a gente tem várias solicitações para poder atender a grande massa. Vários arquitetos nos ligam que o cliente já perdeu contato com o construtor ou com o executor da obra e quer que a gente dê um suporte, coisa e tal. Mas você fica de mãos atadas, porque você não consegue executar o serviço. Você pode até dar um feedback do que ele precisa fazer, quando der para ser feito, mas tem que aguardar o período de chuva passar. Aí eu costumo dizer muito que agora em período de inverno, o nosso faturamento cai muito. Nosso não, de todo mundo do segmento, né? Porque você tem, digamos assim, hipoteticamente você tem essa semana onde chove segunda, terça, quarta, quinta. Quando chega na sexta-feira, abre um solzinho mais ou menos, sábado e domingo faz sol. Então você tem que colocar a equipe para trabalhar, sábado e domingo, pagar adicional, coisa e tal, hora extra.
e na semana você não produziu nada. É Né? fogo. Então, baixa o fluxo de execução e aumenta o custo fixo. Aí já vem num outro parâmetro, né? De ter esse controle da Isso, empresa para exatamente. essas fases mais Todo críticas, dia né? é um mundo. É. Na verdade, eu chego na empresa de manhã com tudo desenhado para hoje. Mas em 10 minutos choveu, muda tudo. É. Tudo Tudo muda. muda. É verdade. Todo santo dia você tem que estar preparado para a diversidade. É. Você começa uma obra de manhã, de tarde, acabou. Para todo mundo. Aí volta para uma obra, só vamos dar um up numa obra fechada. Aí a obra fechada não evoluiu como você esperava, entendeu? Basicamente a gente conseguia consolidar quando era edificações para as áreas internas trabalhar no inverno e as áreas externas fazer no verão. Sei. Mas a gente tem uma massa muito grande de clientes particulares, residenciais, que esses, assim, você tem dentro e fora para fazer, né? E aí no inverno, meu Deus, fica todo mundo louco, querendo evoluir, mas não consegue. Não consegue. Tem que aceitar, né? Vai Com fazer certeza. o quê? Às vezes é falta de planejamento realmente da obra, né? Que deixou para fazer a impermeabilização em período de inverno, né? Eu costumo orientar muito, olha, no prazo que vai a obra, você para algumas coisas e prioriza a impermeabilização, ou então você se readequa cronograma da obra e joga a impermeabilização mais para frente, né? Mais um ponto onde a impermeabilização às vezes não é tão priorizada, né, Crispim? Exatamente. E aí para tudo na obra, né? Que para a parte elétrica, para forro, para assentamento de revestimento. Porque trava, né? Trava tudo. É um gargalo, né? A impermeabilização. Ô, Crispim, o que é que você tem a dizer aqui para quem está nos assistindo a título de arquitetos, de engenheiros? Quais são as tendências nesse mundo da área da tecnologia para a impermeabilização? Bom, a grande tendência que a gente vem vendo é que os sistemas que são... Sistema, eu não vou dizer assim mais arcaico, né? Mas os sistemas que precisam de mais mão de obra, que você não vai conseguir mecanizá-lo, basicamente vão começar a ficar mais difíceis ou mais caros, né? Basicamente o que você consegue otimizar através de equipamentos, através de máquina, acelerar o processo de execução, a tendência é que ele venha chegando com mais força via mercado, né? Bom, aí eu costumo dizer as mantas. Sim. As mantas é um trabalho realmente que você precisa da matéria humana. Não tem bom, né? Você não consegue mecanizar o processo, né? E aí é difícil dela se perdurar no mercado por muitos anos. Muito tempo, né, Crispim? A tendência é que você venha com a linha de pintura, que você vai encontrar uma mão de obra mais fácil de lidar, de treinar, entendeu? Um serviço que consegue evoluir muito mais rápido. Você tem que tirar a questão do gás GLP, né? A questão da sustentabilidade, o pessoal já não quer. A gente já conseguiu evoluir muito trabalhando com sistemas cimentícios, com sistemas de membranas dentro dos reservatórios, para o cara não estar mais com a chama, com gás lá dentro, né? Que a gente precisava colocar alguns equipamentos, tipo exaustores, insufladores, para poder garantir a questão do bem-estar, né, do colaborador lá dentro e a segurança também, né? Aí você trabalha com um funcionário dentro, um funcionário fora, monitorando. Aí não é todo mundo que quer se adequar a essa situação. A gente já sabe que existem vários acidentes no mercado. Ainda hoje, graças a Deus, a indústria se adequou muito e os primers, todos eles são base água. A grande massa, né? Mas antigamente a gente tinha primers base solvente. Diga aí. Né? Então a imagina pessoa o cara inalando aquilo ali. queimando, inalando, isso tudo. Por mais lá que use dentro. máscaras, né, Crispim? Mas assim... E às vezes não querem usar. Tem elevação térmica, entendeu? Tudo. Tem um colaborador que você fornece a máscara, mas você tem que ficar no pé para o cara usar. Aí o cara usa, quando vira as costas ele tira. A gente tem lá, hoje a gente tem um contrato de vistoria e acompanhamento de obra, até com uma empresa de segurança no estado, onde eles fazem vistoria nas nossas obras, certo, né, às cegas, né? Tá. Então, eles ligam de manhã e aí o meu encarregado não, o pessoal do escritório, né? Onde é que tem a equipe de vocês hoje? Aí obra tal, tal, tal. Aí eles tiram e passam nessas obras. Para ver se a equipe está totalmente fardada, se está usando os EPIs, coisa e tal. Muito bom. Mas isso é um custo que a gente tem, que nem todo mundo quer ter ou pode ter, né? Infelizmente, né? Mas é muito bom essa sua postura, assim, né? Que você dá mais seriedade ao seu trabalho, Crispim. Na verdade, assim, é um investimento. É um investimento, Isso você está investindo na qualidade do seu
do seu pessoal, você A investe qualidade do colaborador, você É. minimiza a questão de ações de trabalhistas, riscos. de riscos, né, ao ser humano. É verdade. Mas assim, E como é que o Crispim vê essa tecnologia? Vê como aliado no Sim. seu segmento? Como é que você vê? sim, na verdade é o seguinte, a gente que está no segmento, a gente tem que estar antenado, Você né? está há 30 anos nesse segmento, né, Crispim? Vamos fechar 30 anos, né? Daqui mais... Na verdade, estamos com 28,5 já, né? Graças a Deus, tanto tempo, né? Parece que foi ontem. Crispim. Se você fosse dizer para quem está nos assistindo, quem é Crispim? Que tá algumas pessoas assim, né? Ah, Rodrigo Crispim, quem é Crispim? Ai, Crispim é uma figura. Crispim é meio doido. Meus funcionários lá dizem assim, bicho, eu não sei como é que você aguenta. É o dia todo, porque tem que ser psicólogo, tem que ser psiquiatra, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, tem que ser um pouco de cada coisa, né? Na verdade, você chega na casa de um cara ou na casa de uma cliente, onde eles estão apavoradíssimos. Tá com um problema que ninguém resolve. E o Crispim chega com esse Você jeitinho. chega num prédio, aí o cara não sabe mais o que fazer, porque já consultou um e outro. Aí chega o outro que não tem dinheiro para fazer o que disseram que era para fazer. Então, basicamente, você tem que saber lidar muito com o público, entendeu? Ao ponto de... Basicamente, qual é o grande vilão da gente, na verdade? Eu acho que o grande forte do Crispim é não fazer uma visita no intuito de vender, tá? Eu vou atender o cliente, a minha necessidade é suprir a carência dele. Ver o que é que ele precisa, o que é que ele comporta e o que é que dá para ser feito. Muito bom. É tanto que a gente faz basicamente, sou eu quem faço 100% das visitas técnicas lá da empresa. Eu tenho a crítica de alguns profissionais da área, porque que eu ainda nunca terceirizei isso. Sim. Na verdade, a gente sabe que assim, quando você coloca um colaborador, você tem que remunerá-lo pelo fechamento orçamentário, né, pela aprovação, né, do faturamento. E aí, basicamente, eu não tenho interesse em vender. Eu vou lá para atender. E quando você chega nessa pegada de chegar para atender, o cliente se sente tão confortável, tão bem assessorado, coisa e tal, que basicamente ele fecha mesmo sem querer. Né? Então eu não faço força para vender, eu faço força para suprir a necessidade do cliente, entendeu? O dinheiro é muita energia, né? Aquilo que você fala. Esse ponto que você colocou, eu penso igual, Crispim. Eu acho que a gente não tem que ir em foco, eita, porque eu vou fechar um laudo, porque eu vou ganhar X ou porque eu vou ganhar aquilo. Não. A gente vai com a nossa naturalidade, com a nossa espontaneidade, entende, né? Tem aquela empatia com aquela pessoa e vai atendendo as necessidades dele, né? Eu não promete nada que não possa entregar, sempre na transparência, né? E fazendo as coisas, eu digo muito que eu trabalho muito com amor. Em tudo que eu faço. Sim. Se eu coloco minha mão, é porque tem a minha essência do meu amor, assim. Por isso que dá tudo certo. Eu costumo dizer assim, muito que tem alguns empresários, até amigos, né? Que às vezes você liga para a empresa do cara e o cara diz assim, vou mandar um vendedor meu aí. Eu já digo logo, mas não, manda um consultor seu. Eu quero saber o que é que eu preciso, o que é que dá para ser feito ou o que é que pode ser feito. Um vendedor, ele vem tirar pedido aqui. Né? Aí é delicado, né? Então, na verdade, o que a gente faz, o que eu tenho na essência é o seguinte, é ser um consultor de impermeabilização. Se o cliente vai comprar, é problema dele, até porque eu digo assim muito, eu tenho algumas situações que chegam lá na empresa, onde tipo assim, o construtor, né? Ele não mais tem um bom acesso com o cliente ou o cliente não quer mais um contato com ele. Já tiveram vários dissabores. E aí o consultor diz, Crispim, vai lá e resolve isso. E às vezes eu chego no apartamento do cara, o cara tá com 2 pedras na mão, né? Aí eu também sou curto e grosso, eu digo, eu não preciso estar aqui, eu não quero estar aqui. Eu vim aqui na iminência de ajudar alguém que o senhor não gosta ou que o senhor não está querendo. Mas eu também, para mim, era melhor ir embora. Se o senhor puder e quiser me ajudar, eu estou para lhe ajudar. Aí desmancha o cara. Aí o cara disse, não, você não é da construtora, não. Eu disse, não. Você é de onde? Eu digo, é da empresa de impermeabilização, vim para dar uma averiguada, eles estão com dificuldade, mas estão com interesse, por isso que solicitaram que a gente viesse. Eu preciso que o senhor coopere, né, me passando algumas informações para que a gente possa montar o quebra-cabeça e chegar na solução. Mas se você também não quiser, para mim é melhor, vamos embora. Aí o cara desmancha, né? O cara diz, não, vem pra cá. E passa até informações que são extremamente fundamentais para que a gente consiga chegar a um êxito, né? E eu também jogo limpo. Eu digo, ó,
o que ventila a ser feito não resolve, tá? São paliativos. Inclusive, eu não faço, tá? O ideal aqui é que seja feito isso, isso e isso. Sente com o cliente, porque eu vou passar isso para o cliente, tá? Que o ideal aqui é fazer serviço tal, tal, tal. Vai gerar, digamos, um desgaste para o senhor, você vai ter que sair do imóvel, coisa e tal, mas só resolve o seu problema e o dele se fizer isso. Mas aí consegue, entendeu? Consegue. Quando entra alguém assim no meio, é por isso que tem dias que tem que ser meio psicólogo. Tem que ser um pouco de cada coisa, mas para resolver tem que ser assim. Tem que ser. Eu trabalho em uma assistência técnica, né? Não é fácil. Não. Porque a gente lida com o cliente estar desagradado, né, daquela situação que está acontecendo naquele apartamento dele. Mas assim, eu vou lhe dizer, eu quase não tenho problema assim com clientes, porque eu entendo ele, eu escuto. Eu digo que eu tenho essa naturalidade de ouvir a dor do cliente, chego a concordar e pronto. E depois a gente faz as nossas colocações e dá tudo certo. E o que eu não gosto, Crispim, é de prometer e não cumprir. Eu não gosto, eu detesto. Se eu pegar com um terceirizado e combinar uma coisa, tem que cumprir. Porque já está aquela coisa desgastada. E a pior coisa é você marcar e não ir, né, Crispim? Como a gente diz, né? Tem uns ditados populares, né? O combinado não é caro para nenhum dos lados, pois né? Então, quando você chega num cliente que ele já está chateado, coberto de razão, que você entende o pleito dele, mas que você também consegue fazer com que ele entenda o outro lado, né? Que é o lado do construtor, que aquilo não é uma má-fé, foi uma questão... Um vício construtivo. Um vício construtivo, um pecado que houve, mas que o cara está determinado a corrigir, porém não sabe como, entendeu? Você tá todo mundo envolvido no processo, o cara se sensibiliza e até ajuda. É verdade. Né? O grande problema é quando você pega profissionais, digamos assim, que não tem esse jeito de lidar com o cliente. Aí, digamos, onde há fumaça, há fogo, né? Aí o cara chega lá botando lenha. Aí fica delicado. Crispim, muito bom esse bate-papo. Coisa boa. A gente conversou bastante sobre impermeabilização, né? E vale a pena que eu quero deixar uma mensagem, depois você vai deixar a sua também. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos vocês que estão nos assistindo, principalmente você que é construtor, que é gestor de obras, que é engenheiro, da importância de se fazer os projetos de impermeabilização. É importante também executar os serviços com empresas, com profissionais habilitados e capacitados, comprar os materiais que forem especificados, enfim, fazer todo o processo certinho para evitar falhas. Porque uma falha na impermeabilização provoca aquele desgaste que é a conhecida infiltração, umidade, mofo, chegando até, se não cuidar logo, a ter uma degradação da estrutura. E isso não é bom para a nossa construção. Com certeza. Não é isso, Crispim? Exatamente. E aí, deixa a sua mensagem aí, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se você quiser pontuar, falar alguma coisa aqui para os nossos ouvintes. Bom, o segmento de impermeabilização é muito delicado, que meu pai já dizia assim, a água não tem cabelo, ninguém segura, né? Mas é extremamente prazeroso, porque quando você chega num lar, eu vou dizer assim, né? Você sabe que você está contribuindo para o bem-estar da família, né? Na pandemia foi até uma informação que a gente conseguiu dobrar o faturamento da empresa. E foi um dos momentos mais bonitos da gestão da gente, porque assim, você chegava e via uma família abalada. A esposa com medo com máscara, o marido com medo com máscara, você tirava o sapato para entrar na casa, mas eles queriam que você fosse, porque lá estavam os seus filhos, estavam seus pais, estava a família toda reunida, né? E eles abriam a porta para poder receber a gente. E a gente tinha a satisfação em poder estar protegendo mais ainda aquele lá, garantindo a saúde, o bem-estar. Que a gente sabe que uma infiltração, ela gera mofo, bolor, aí para quem tem questões, rinite, problemas respiratórios, rinite, isso é horrível. Fora, né, que não tem coisa mais feia do que você chegar numa casa e ver as paredes todas estouradas, sem uma pintura adequada, né? E aquilo deprecia demais o patrimônio de uma família, que é o bem-estar, né, e o lar deles. Então, o trabalho é extremamente prazeroso da gente, porque a gente todo dia está protegendo a casa, o lar de alguém, né? E muito bom. Crispim, muito obrigada por você ter estado aqui comigo, Renata, ter disponibilizado aí seu tempo, que é preciosíssimo, e estar comigo aqui nesse papo de engenharia. E quem tiver curiosidade
e quiser encontrar o Crispim, Bom, pode deixar aí seu... Bom, vamos lá. A gente tem um Instagram, tá? Eu tento sempre que possível deixar informações sobre impermeabilização, sobre preparações de estrutura, falar um pouco sobre os materiais para que isso sirva na avaliação da obra que você está fazendo, do produto que você está adotando. E no nosso Instagram tem bastante coisa, tá? Lá eu digo também alguns nomes de profissionais renomados no mercado, como projetistas, como engenheiros que atuam também em recuperação. O Instagram da gente é Crispim Impermeabilizantes, tá? E a gente tem um canal lá na loja, onde basicamente a gente faz visitas técnicas, mas eu costumo geralmente fazer atendimentos, eu costumo dizer assim, atendimento online, né? O cliente liga e eu acabo num bate-papo, na grande massa, identificando qual é a patologia, orientando o cliente, tirando o cara, digamos assim, do momento delicado, difícil, né? Então, qualquer coisa liga pra gente lá, que a gente bate um papo e eu tento assessorar na medida do possível. Muito bom, Crispim. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Toda semana tem um episódio novo no nosso Papo de Engenharia. E eu te convido, se você ainda não me segue, começa a seguir e encaminhe esse vídeo para várias pessoas, vários amigos, que com certeza esse nosso bate-papo vai servir para agregar conhecimento para muitas pessoas. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.